Bom dia! Um excelente dia, um excelente início de semana para todos nós, para todas nós. Hoje é o primeiro dia que a gente começa esse novo formato aqui, um ponto para o café. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês e que seja o primeiro de muitos dias reflexivos para nós, né? Então deixa eu já explicar qual que é o objetivo desse nosso encontro matinal, né? Nosso ponto é realmente trazer sempre um ponto de reflexão para a gente começar o dia. E talvez você já tenha começado o seu dia, talvez você esteja se arrumando para de fato começar o seu dia. Então o nosso objetivo é sempre trazer alguns pontos reflexivos. Não é uma mensagem motivacional, não é para passar a mão na cabeça, não tô aqui para falar somos poderosas, embora a gente seja, né? Mas eu não tô aqui para falar exatamente sobre isso. A gente tá aqui para falar sobre a realidade, sobre vida real, que é duro, muitas vezes é difícil, mas que é sempre um ponto pra gente refletir e crescer e evoluir. Esse é o nosso objetivo, trazer coisas aqui que a gente possa evoluir juntas, né? Bom dia, deixa eu acenar aqui pro pessoal. Bom, deixa eu falar sobre a escolha do nosso horário, né? Porque às vezes as pessoas vão ficar perguntando, pô, Gabriela, mas por que 8h03, né? Nem 8, nem 8h08, né? Por que esse horário das 8h03? Bom, 8h03 é o nosso Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março. Então, como esse espaço, esse momento é um momento que a gente vai focar muito na mulher, eu quero falar com você, mulher. Então, esse horário veio bem para dizer que é um horário da mulher, né? É um horário para nós. Então, eu quero que vocês gravem aí todos os dias, às 8h03 da manhã, a gente vai ter o nosso bate-papo aqui pra gente refletir. A ideia não é passar muito horário, a gente não vai se estender, pode levar 15, 45 minutos, eu não sei, depende do horário, mas também se ficar um conteúdo muito extenso, eu vou dividir isso em 2 lives, 3 lives, quantas forem necessárias, mas eu quero que você comece o seu dia aí comigo. Mesmo que às vezes você tá cheio de coisa para fazer, deixa o seu celular aí, vai me ouvindo, vai interiorizando aquilo que a gente vai falar para você poder refletir durante o seu dia. Beleza? Então tá bom, então vamos começando. Bom, e é justamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje, especificamente hoje. Eu quero falar sobre os diversos papéis que a gente exerce na nossa vida. Eu quero falar sobre muitas vezes a gente se sente sobrecarregada e a grande maioria das mulheres se sentem sobrecarregadas. A gente fez uma pesquisa recente, sem contar nos que a gente já conhece, sem contar nos nossos próprios sentimentos, mas nós fizemos uma pesquisa recentemente e o sentimento de sobrecarregado foi disparado mais alto entre as mulheres. E por que a gente tem esse sentimento, né? É justamente por conta dos diversos papéis que a gente exerce na nossa vida e a nossa dificuldade de conciliar, de equilibrar esses papéis no decorrer do nosso dia. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Sobre esses papéis, olha. E eu vou trazer uma citação aqui hoje que ela não tem nada a ver com religião. Eu não sei qual é a sua religião, quero respeitar todas elas. E eu quero trazer aqui hoje essa palavra que está em Provérbios 31, do versículo 10 até o versículo 31, que fala a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, no sentido de uma referência, né? Referência de um livro que existe há mais de 2, 3 mil anos. E é isso que eu quero trazer aqui hoje para a gente se conscientizar que esses papéis que a gente exerce, eles já estão descritos há muitos e muitos anos atrás. Não é só um privilégio, entre aspas, da vida moderna da mulher, né? Mas esses diversos papéis são algo que existe há muitos anos
e é por isso que eles estão aí culturalmente na nossa vida. A gente tem esse peso cultural, a gente tem essa coisa da criação, e muitas vezes essa cobrança vem interna. Na grande maioria das vezes, na verdade, a nossa cobrança é muito mais interna do que externa, do como a gente deveria exercer esses diversos papéis. Então eu quero trazer aqui para vocês hoje alguns desses papéis que estão descritos no livro de Provérbios, no capítulo 31. E, por exemplo, no versículo 11, ele fala sobre a esposa. Então, um dos papéis que a gente desempenha na vida é o papel de companheira, né? É o papel de esposa. No versículo 13, ele fala sobre trabalho. Então, a gente tem uma vida profissional. Você vê, um livro escrito há bem mais que 2000 anos atrás, a gente está falando sobre trabalho. A gente entende que a vida da mulher aí passou por pode trabalhar, não pode trabalhar, mas há mais de 2000 anos atrás ele fala sobre um tipo de trabalho, tá? A gente vem desenvolvendo em cima disso, mas a gente tem um trabalho, gente, nós temos trabalho, tá? No versículo 15, ele fala, eu tô olhando aqui para baixo, gente, porque eu tô com a minha cola, tá? No versículo 15 ele fala sobre administrar a casa. Bom, a gente entende e a gente sabe que na real, quem cuida de tudo que acontece, quem faz a casa girar, somos nós mulheres. A gente faz a casa acontecer o dia a dia, a gente organiza tudo que vai acontecer dentro da casa, todo o cronograma da casa, ele é gerenciado, ele é administrado pelas mulheres, por nós mulheres, né? No versículo 17 ele está falando que ela cuida da sua saúde e do seu corpo, né, da sua parte física. E aí que vem o grande ponto, né? Quantas vezes será que a gente não está deixando essa parte de corpo, essa parte de cuidado com o nosso físico de lado? Porque a gente se perde no meio de tantas tarefas. Mas lá no versículo 17 de Provérbios ele fala que a mulher cuida sim do seu corpo e da sua saúde, tá? Isso é muito importante. No versículo 20 ele fala sobre uma vida social, ele fala sobre um momento social de caridade também, de cuidar, de zelar pelos outros. Isso a gente faz e faz muito, né? Aliás, muitas vezes a gente coloca os outros na frente da gente mesmo, mas é um papel que a gente tem na vida, que é de cuidar dos outros, seja ele de família ou de outros mais afastados, né? De uma questão de sociedade como um todo. E são dos papéis que a gente exerce na nossa vida também. No versículo 24 ele fala de uma mulher empreendedora, que é o grande boom, né, do nosso momento, da vida da mulher empreendedora. Somos empreendedoras, tem crescido e muito o número de mulheres empreendedoras no Brasil, graças a Deus, fico muito feliz por isso. Sou uma delas, sou uma mulher empreendedora, dentre tantos papéis aqui que eu já me encaixo, o de empreendedora é um deles. No versículo 25 ele fala sobre os valores, né? As mulheres têm valores e valores fortes. Aqui especificamente ele fala sobre dignidade, né? Ele fala sobre força. Então a gente precisa descobrir, se você não sabe ainda quais são os seus valores, você precisa descobrir quais são os valores que estão regendo a sua vida, e isso vai fazer uma diferença enorme para tudo que você for fazer no seu dia a dia. No versículo 26 ele fala sobre uma mulher sábia, uma mulher que tem um controle emocional. E aí é um ponto que nós mulheres precisamos nos atentar cada vez mais para o nosso próprio controle emocional, para a gente gerir e administrar os nossos próprios sentimentos, sejam eles nos picos altos ou baixos. A gente precisa ter sabedoria para lidar com esses sentimentos, né? Esse controle emocional como um todo, ele afeta aí muito a nossa vida. No descontrole a gente perde muito e no controle a gente ganha muito. Então a gente precisa aprender a administrar essa área da nossa vida também. No versículo 28 ele fala sobre ser mãe. E às vezes é um papel que não necessariamente você tenha na sua vida ou não quer ter na sua vida, e tá tudo bem. Mas muitas mulheres têm esse papel na vida. E aqui no versículo 28 ele fala sobre o papel de ser mãe, da maternidade.
Eu exerço esse papel, é um papel, eu já me encaixei em todos eles aqui, inclusive da maternidade. E aí sim, na maternidade a gente tem desafios cada vez maiores, cada vez diferentes, né, em tempos diferentes, neste momento, mais diferentes ainda do que tudo que a gente já estava acostumada. E no versículo 30, ele fala sobre a parte espiritual, né? Não sei qual é a sua religião, não estou aqui para falar sobre isso, não estamos aqui para debater religião, mas independente da sua, você acredita em alguma coisa, então é muito importante a gente zelar por este papel, que é o nosso papel espiritual, seja ele qual for, mas faz uma grande diferença também na nossa vida quando a gente está em sintonia com aquilo que você acredita, com aquilo que eu acredito. Estar em sintonia com isso rege a nossa vida de uma forma diferente, tá? Então esses são os papéis. E ufa, quantos papéis a gente tem de fato para exercer na nossa vida, né? E é justamente isso que torna muitas vezes esse peso, muitas vezes isso que torna esse sentimento de sobrecarregado. É administrar, é conciliar, é equilibrar todos esses papéis que a gente tem na nossa vida. E aí eu faço uma pergunta para vocês, quero que vocês comecem o dia refletindo sobre isso. Você tem conseguido equilibrar, você tem conseguido conciliar todos esses papéis na sua vida? E talvez mais alguns outros que eu não citei aqui, mas que você já consegue identificar aí no seu dia. Você tem conseguido conciliar tudo isso de uma forma saudável para você? Ou isso realmente é um peso, isso realmente está desequilibrado, essa balança não está equilibrada para você? E isso vai gerando aquele peso nas costas, aquele fardo que a gente está quase que acostumado a carregar, né? A solução para isso, olha, não é jogar tudo pro alto, tá? A solução para isso não é largar tudo de mão, muito pelo contrário, né? A solução é justamente equilibrar, aprender a equilibrar todos esses papéis que a gente exerce na vida. Esse é o objetivo central aqui do nosso café diário, né? Do nosso ponto pro café, é justamente falar sobre esse equilíbrio, falar sobre essa conciliação que a gente precisa fazer nos diversos papéis que a gente exerce na nossa vida. E eu sei que isso é difícil e é por isso que eu falei pra vocês, aqui não tem tapinha nas costas, aqui não tem mãozinha alisando a cabeça e nem frases motivacionais. Aqui tem a realidade. É difícil, é duro, vem de um autoconhecimento, a gente precisa aprender a controlar emoções e é tudo isso que eu quero conversar com vocês aqui no decorrer dos vários dias que a gente tem para fazer isso. Então, todos os dias, às 8h03 da manhã, eu faço um convite para que vocês estejam aqui comigo, para a gente refletir sobre os diversos papéis da nossa vida, para a gente refletir sobre os desafios que a gente enfrenta na nossa vida, porque sim, temos e muitos desafios, né? Então, como a gente vai conseguir conciliar todos eles para que a gente tenha uma vida muito mais leve, para que a gente tenha realmente essa questão do bem-estar, de uma saúde física, emocional e mental, espiritual, de uma saúde financeira, enfim, tudo que envolve o bem-estar, tudo que envolve uma saúde para nós, a gente precisa aprender a controlar a nossa vida, a gente precisa aprender a administrar a nossa vida de uma forma muito mais efetiva e não simplesmente deixar a vida levar a gente, porque se a gente for deixar que todas as tarefas, que todos esses papéis que a gente precisa desempenhar, eles vão engolir a gente. Eles vão simplesmente tomar conta da nossa vida de um jeito que a gente acaba se anulando, que a gente acaba se perdendo de nós mesmos. E essa não é a intenção. A intenção aqui é que você assuma o protagonismo da sua vida, é que você assuma com autenticidade, né, com veracidade quem você é, o seu lugar na sua vida, que é o lugar central dela, né? Então, espero de coração que vocês reflitam sobre isso, que vocês... aliás, eu vou pedir aqui também, se vocês tiverem reflexões para fazer, quiserem compartilhar isso com a gente,
Essa live fica salva aqui durante 24 horas, a gente vai salvar ela também no IGTV para que você possa assisti-la outras vezes. Se você quiser, por favor, compartilhe com outras mulheres, compartilhe aí com a família, com as amigas, aquelas pessoas que você acha que precisam e que podem ouvir essa palavra, né? Essa reflexão. Manda aí no aviãozinho para elas também. Pede para participar todas as manhãs aqui com a gente nesse horário. Acredito que a troca é muito enriquecedora para nós. Então, se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar também, manda no direct, manda mensagem para nós que a gente vai conseguir conversando cada vez mais. Tem sugestão de tema para falar. Gabriela, eu queria falar sobre tal coisa, eu tô pensando em tal coisa. Manda que a gente vai conversando durante os dias. Tudo bem? Desejo para vocês uma excelente semana, um excelente dia para vocês e um beijo e até amanhã.